Bom, gente, todos nós sabemos que o mundo atravessa uma pandemia. E aqui eu estou falando para quem conseguir compreender essas verdades espirituais, acerca das quais eu vou fazer alguns compartilhamentos com você. Se é verdade que o mundo inteiro passa por uma pandemia, e é claro, quem crê em Deus, as pessoas às quais estou me dirigindo, sabe que Ele não deixou de ter o controle sobre a vida, sobre o universo, sobre os corações, por mais que aos olhos dos seres humanos muita coisa seja perdida, aos olhos de outros seres humanos parece que Deus joga, que Deus faz práticas humanas macabras. Na verdade, Ele é Deus e aqueles que desenvolvem com Ele a intimidade conseguem entender o que é que está acontecendo. Então a primeira verdade é essa: o mundo passa por uma pandemia. E nesse sentido, enquanto o mundo inteiro passa por uma pandemia, o Brasil especificamente, e quem busca ao Senhor, quem tem recebido palavras do Senhor, sabe do que eu estou falando, o Brasil está passando por um juízo divino. O que são juízos divinos? São movimentos de purificação, de renovação que Deus faz, que vem por vezes com uma performance macabra. Parece, isso que eu estou falando, tem uma performance, porque a gente vai vendo mortandade, a gente vai vendo guerras, rumores de guerras, contendas, divisões mil, e em meio a isso tudo é revelado as intenções dos corações dos indivíduos. E neste momento, enquanto o mundo está em pandemia, o Brasil está passando por um momento de juízo divino. E ainda que as pessoas que dizem crer em Deus interpretem errado esses juízos, mas é fato que o Brasil está sob juízo divino e que nesses tempos de juízo divino, Ele levanta os seus profetas, vocês acreditando neles ou não, o Senhor levanta os seus profetas. Mas também, assim como Jesus disse que no nível macro e no nível eterno acontecerá o império do anticristo, da besta, do falso profeta, Ele também disse que até que isso se cumprisse no seu sentido mais pleno, de tempos em tempos aconteceria o cavalo branco, que é um falso Cristo, com os seus cavaleiros, a fome, a peste, a mortandade, né? As catástrofes. E o Brasil está vivendo este período. E eu tenho dito, e você vai precisar procurar aí pelo meu canal, muitos vídeos. Tem um canal onde eu falo, uma playlist onde eu falo só isso, onde eu vou mostrando que o atual governo é precisamente a representação visível dessa realidade invisível, né? E aí, neste momento, o Brasil passa pelo ápice da pandemia, porque ela vem revestida de juízo divino, e os seus juízos são todos imantados pelo seu amor. Mas algumas pessoas não conseguem entender a linguagem que não seja a da tragédia, a da morte. Algumas têm consciência disso e outras nem têm consciência. Elas vão reproduzindo o que as falsidades estão colocando para elas absorverem. Por exemplo, vou mostrar para você como que o Brasil está sob juízo quando a atual potestade que ocupa o governo do Brasil conta com o apoio de líderes espirituais que quem tiver intimidade com Deus vai perceber, vai descobrir, vai discernir e vai constatar a falsidade da espiritualidade desses líderes. O que eu estou dizendo? É que eles parecem demais verdadeiros, são homens prósperos, são homens que conseguiram na força e no braço, ainda que com palavras atribuam tudo a Deus, eles conseguiram na força do próprio braço serem quem são. E aí eu vou deixar para você pesquisar, porque eu não sou aqui Deus de todo mundo, eu só vou dizer de algumas coisas que eu sei mais ou menos de perto. Por exemplo, no dia 31 houve um jejum, no dia 29 na verdade, houve um jejum nacional a favor do Brasil. E ironicamente, no dia 30 ou no próprio dia 29, o Brasil faz o seu maior número de mortes em função da Covid-19, mais do que muitos países juntos, né? Número altíssimo, quase 4.000 mortes do dia 29 para o dia 30. Mas olha só a declaração dessa falsa liderança. E quando eu falo falsa é porque parece-se verdadeiro, mas não é. Hoje, dia 29, nós entramos em um ato profético tremendo, orando e jejuando pela nação brasileira. Um dia histórico que nós vimos a mão de Deus neste local, o nosso presidente clamando diante de Deus para que a nação realmente seja sarada. Estávamos aqui representando todas as igrejas
evangélicas e o povo católico cristão que crê no Senhor Jesus. Cremos que foi um divisor de águas. O Brasil não será o mesmo depois desse jejum que todos nós fizemos. Jejum pelo Brasil. Orações que mudam o destino de uma nação. Então, nós temos aqui 3 lideranças. Aqui, ó, o apóstolo Estevão Hernandes, um homem que se diz homem de Deus e que tem um aras, dono de cavalos, não sei como é que está isso hoje. É o mesmo homem que no ano de 2007 foi apanhado na fronteira com dinheiro dentro da roupa, na mala, dinheiro que ele não queria declarar. Né? Ele e a bispa Sônia Hernandes. Aqui nós temos o pai apóstolo, né? Lá da igreja de Células, que tem um império imenso ali para as bandas do Amazonas, o René Terra Nova, é este aqui. E aqui um homem de Deus, né? Com o nome de imperador chamado Apóstolo César Augusto, da comunidade Fonte de Vida. Homens que conseguiram um grande império, e são esses homens que são os amigos pessoais do atual presidente da República, que dispensa comentários. Isso é só para mostrar para você o que é falso. O falso é aquilo que se parece com o verdadeiro, e eu não vou aqui fazer difamação desses homens para você. Só posso te dizer que, em relação ao Estevão Hernandes, eu me infiltrei na igreja dele, congreguei na igreja dele durante 3 anos e meio para ver como que aquilo ali funcionava por dentro. Fiz curso de liderança, para vocês terem uma ideia, o primeiro cargo na Renascer em Cristo chama-se aspirante. Você já entra lá aspirando ao apostolado. Quer dizer, é uma coisa assim de regime militar. Você entra lá porque você vai querer ser promovido a alguma coisa e você é aspirante. Aí eu fiquei lá aspirando, né? Aspirei muitas coisas lá, até entender como é que aquilo funcionava por dentro, e dali a gente foi fazer outras coisas conforme a vontade de Deus. Mas graças a Deus não cresci ali na Renascer. Agora é claro, quem congrega na igreja do pai apóstolo René Terra Nova, do apóstolo César Augusto e do apóstolo Estevão Hernandes, quem congrega lá, que tem compromisso com Deus, tem compromisso com Deus, e o Senhor abrirá as mentes no seu devido tempo. Agora, quanto a estes aqui, e com o seu presidente de estimação, a gente só pode dizer aquilo que Jesus disse. Façam o que eles dizem, porque eles até têm umas ideias interessantes, nem que seja de motivação de vida, de palestras motivacionais disfarçadas de sermões, mas não os imiteis nas suas práticas, diria Jesus aos escribas e fariseus tupiniquins e pós-modernos. Mas a atenção a que eu quero te chamar hoje é sobre quando a falsidade vai tomando contornos de blasfêmia. Porque nós temos aí um homem que está preocupado com a voz de Deus sendo ecoada por seus muitos pequeninos. Porque ontem, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para você acessar, no dia 30, uma profecia se cumpriu, eu expliquei como é que foi o cumprimento dessa profecia. Claro que eu não tenho aí as visualizações desses homens, eles têm poder na mão. Aqui eu só estou semeando para chegar a quem tiver de chegar. Mas aí, além destes 3, até porque este vídeo eu peguei do canal dele, tem essa outra figura que vai se mostrando um exímio falso profeta. Por que é um exímio falso profeta? Porque parece verdadeiro, tem uma velocidade de raciocínio, tem poder nas mãos. Lançou ontem aí um vídeo de 5 minutos e em poucas horas já tinha mais de 100 mil visualizações. Quer dizer, o homem tem um poder imenso na mão que poderia fazer uma coisa que Deus gostaria, mas não. Usa esse poder imenso de comunicação que tem para desviar as pessoas do caminho do Senhor, e aí a coisa vai ficando mais perigosa, porque a coisa vai ficando mais blasfema, ainda que não pareça. Mas eu vou mostrar para você, eu quero dissecar este vídeo que o pastor Silas Malafaia publicou ontem no canal dele, porque nós estamos correndo perigo se ficarmos ouvindo essa falsa profecia. E quando eu falo falsa, não estou dizendo que não é irrelevante, não estou dizendo que não é relevante, não estou dizendo que ele é uma pessoa má, não estou dizendo nada disso, só estou dizendo que a preocupação dele de se levantar contra os profetas do Senhor é falsa. Por quê? Porque em momentos de catástrofe, Deus se revela aos seus pequeninos. Aos grandes ele nem vai falar muito, os grandes não se acham grandes,
não acha que tem conhecimento, não acha que tem o mapa da mina, ele não vai falar nada. Ele vai fazer exatamente quando ele, ao nascer, fez com os grandes de Israel. Com quem que Deus falou quando Jesus nasceu? Ele falou com pastores de ovelhas, de gado, que eram pessoas vistas como os garis da sociedade, vistas como sem importância, gente analfabeta. Os anjos dos céus cantam em coral a esses pastores. Ele falou com velhinhos pé na cova. Ele falou até com gente de outra religião, os macumbeiros da época, os magos do Oriente, segundo as suas astrologias. Mas com Herodes, o Bolsonaro da época, com Anás e Caifás, com os escribas, com os fariseus, Deus não falou nada. Isso já deveria fazer o pastor Malafaia ficar bem desconfiado do silêncio de Deus em relação aos grandões. Acerca dos grandões, ele está contando aos pequeninos: eu vou pegar essa gente, eu vou dar um basta nessa gente. Mas preste atenção para a gente fazer uma análise assim honesta do que está sendo falado aqui. Povo abençoado do Brasil, eu quero dar um alerta ao povo de Deus sobre questões de profecias, revelações e palavras em tempo de pandemia. Um monte de bobagem, eu quero dar uma resposta à luz da Bíblia. Vamos lá! A primeira emoção negativa, primitiva, que se manifestou no homem depois da queda foi o medo. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, quando Deus procura o homem, depois que ele cai, Adão diz: eu tive medo e me escondi. Medo inibe potencial, destrói defesas imunológicas, mas a Bíblia diz que o medo é um espírito. Que isso é algo que domina a mente, vontade, sentimentos e o corpo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Primeira coisa é essa introdução que ele dá para falar sobre o medo, para falar que o primeiro sentimento que houve quando os seres humanos caíram foi o medo. É uma verdade, mas que neste contexto, onde ele está querendo contradizer a palavra de Deus dita por milhões de pequeninos, torna-se mentira. É uma verdade que se torna mentira. Porque se é verdade que o medo, em determinadas situações, é um sentimento maligno, o medo é um sentimento humano e por vezes legítimo. Porque, embora não esteja escrito, está dito várias vezes, funcionando nas próprias escrituras, na própria memória judaico-cristã, quando Deus, que fez seres humanos livres, ele fez a mim, a você e ao pastor Silas Malafaia livres. E nessa liberdade, Deus nunca vai violentar o nosso entendimento. O que ele vai fazer é falar com as pessoas na linguagem que elas conseguem entender. E nós, na nossa liberdade, no desenvolvimento da nossa personalidade, por vezes nos provemos de capas duras, de durezas mil, de alienações autoimpostas, onde a gente só vai conseguir nos reaproximarmos de Deus, pelo menos no primeiro movimento, por meio do medo. Isso acontece o tempo inteiro, por exemplo. As guerras que acontecem no Antigo Testamento, onde Deus usa da ferramenta do pavor, da ferramenta do terror, como ele fez com Gideão, através de Gideão, como ele fez através de Sansão, aterrorizando os filisteus, como ele fez através da invasão babilônica em Israel, levando israelitas para o cativeiro, como ele fez até o próprio Jesus, que sentiu medo. Jesus sentiu medo, ele sentiu angústia, porque quem é que não teria medo? Hoje nós estamos na sexta-feira da paixão, quando Jesus foi crucificado, comemorando esse dia, ou rememorando. Ele sentiu medo, porque quem é que não sentiria medo de ser crucificado de maneira horrenda, sem ter feito nada por onde passar por aquela crucificação? Então, não é que o medo é um sentimento maligno. O medo é um sentimento humano que por vezes é usado pelo maligno para nos atrapalhar a viver. Por isso que nesse sentido as escrituras falam que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Mas antes de nós chegarmos ao perfeito amor, nós acabamos caminhando por algum momento pelo meio do medo. A criança às vezes entende só a linguagem do medo, quiçá um povo que ainda não conheceu a Deus, que conheceu tradições religiosas. Eles às vezes vão conhecer determinados caminhos e determinada salvação por meio do medo. Porque aqui está também aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? É melhor entrar no céu sem um dos olhos do que ir com dois para o inferno. É melhor entrar no céu maneta do que com os dois braços ir para o inferno. E aí eu diria também, continuando o espírito do que Jesus estava dizendo, é melhor entrar no céu por meio do medo do que por uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa farra, ir para o inferno. Então, por vezes, o medo é terapêutico.
O medo faz você correr para onde? Para os braços do Pai. O medo faz você pedir o socorro divino. E é nesse sentido que esse momento que o Brasil está passando tem essa função de, por meio do medo, silenciar alguns e fazer outros correrem para os braços de Deus. Daí o teor, a princípio e apenas no começo, com a linguagem do medo. Então o que ele faz? Ele pega a história do medo e descontextualiza para gerar em você uma descredibilidade ou um desacreditar daquilo que Deus tem falado por muitos dos seus servos e servas. Continuemos para você ver. Para combater o espírito do medo, o espírito de poder, amor e equilíbrio. Preste atenção. Todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém ou com situações de adversidade, ele trazia palavras de ânimo. Lembra de Jairo, que estava com a filha doente? Jesus estava indo para a casa dele, no meio do caminho vem a resposta que a garota morreu. Marcos capítulo 5, versículo 36 e 37. Disseram para Jairo, não perturba o mestre não, porque tua filha está morta. Qual foi a resposta de Jesus? Não tenha medo, crê somente. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele estava atravessando grande adversidade e teve medo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum, por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Deus não mandou zap com bobagem para Paulo, não. Deus não mandou zap para assustar Paulo, não. Deus mandou Tito para consolar Paulo e falar coisas boas. O apóstolo Paulo fala de um cara muito incrível, 2 Timóteo 1, versículo 16 e 17, Onesíforo. Olha, eu quero pedir a Deus que conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, eu estava preso, me procurou e me achou, e muito me recriou. Onesíforo não foi ler Bíblia para Paulo, não. Foi contar casos para Paulo dar gargalhada, para alegrar Paulo, porque a alegria combate o medo. O que você está passando de bobagem, de asneira pelas tuas redes sociais que não contribui com nada? Lindo. Tudo que ele falou é muito lindo e verdadeiro. Mas quando se aplica àquilo que ele quer fazer você desacreditar, se torna falso. Porque o falso é isso. É até o verdadeiro sendo usado para desviar as atenções. Porque tem uma coisa aí que esfarela tudo o que esse pastor citou aí. Do encorajamento, que não foi por medo, etc. É que ele está falando de situações onde uma pessoa foi levada a outra. Ele em nenhum momento cita, não sei se de propósito, não sei que ele é trabalhado nessas questões aí da programação neurolinguística, mas em nenhum momento ele cita o outro lado da questão. Porque no nível individual, a gente sempre é levado para alguém para levar alegria. Isso aconteceu no nazismo, lá nos campos de concentração, quando um judeu tentava alegrar o outro. A gente já viu aquele filme, né? A Vida é Bela, onde o pai tenta não deixar o filho se contaminar pela tragédia geral. Isso no nível particular é muito bem-vindo. Por isso que é falso o que ele está falando, porque ele está falando de uma coisa correta para poder anular uma outra coisa grave e necessária que a gente precisa entender. Por exemplo, ele ignora totalmente as grandes profecias bíblicas que despertaram medo nos ouvintes. Você pega o livro de Jeremias, como que o Jeremias ele apanhava todos os dias, alguns até chegavam a espancar mesmo o profeta Jeremias, porque ele estava dizendo de coisas que a princípio geravam medo, mas era um medo que tinha o objetivo de fazer as pessoas buscarem a Deus. E as pessoas não buscaram a Deus. Eu posso falar aqui do Jeremias, do Oséias, uma outra figura do próprio Isaías, que ele acabou gerando tanto medo que ele acabou sendo cerrado pelo meio. E ainda tem duas coisas interessantes aí, que as escrituras mostram que quando a profecia entrega um sentido coletivo, que além dela despertar o medo inicial para poder fazer as pessoas buscarem a Deus, porque nós somos fracos, nós nem existimos no universo, então um certo medo é até sadio para a gente entender que nós dependemos do Todo-Poderoso, que é o nosso paizinho que vai nos acolher, mas talvez a primeira linguagem é do medo. É aquela linguagem que a pessoa vai chegar para a criança e vai dizer assim, não põe o dedo aí, não faça isso, porque não dá para você explicar certas situações, você só precisa se interpor, fazer a interferência, a interdição. Aí depois a criança vai criando confiança, né? Assim, Deus faz com o seu povo, porque do ponto de vista cósmico, todos nós somos pequeninos e às vezes entendemos só a linguagem do choque. E aí, ele ignora tudo isso. Ele ignora o fato que Jesus disse às multidões coisas graves para levar a multidão ao arrependimento.
E quando Jesus disse isso, eu digo isso no vídeo anterior que eu deixei para você assistir, toda vez que Deus abre a boca em termos proféticos, ele divide. Ele divide porque logo os corações duros se emulam, ficam loucos, começam a ficar teimosos, começam a negar o que Deus está falando. E isso é tão anticristo porque o Apocalipse diz, por exemplo, que os servos, os adoradores da besta, eles vão sofrer, eles vão grunhir de dor, eles vão se contorcer, eles vão morder a própria língua de tanta dor, mas eles não vão parar de adorar o engano. Não vão parar de adorar a besta. Não vão parar de adorar o espírito do anticristo, mesmo sofrendo, porque o medo, ou melhor, o coração duro, acaba ficando maior do que o medo. E o fato dele gravar esse vídeo aqui, contra as profecias, conforme você vai ver daqui a pouco, é porque ele está morrendo de medo. De maneira que há dois medos que a gente pode vivenciar. Ou é aquele medo que você ouve as palavras, sei lá, do pastor Ezequias Silva, que se cumpriu no dia 30, ou da pastora Cristina Maranhão, ou de tantos outros profetas que o Senhor tem usado. Você ouve essas palavras, tem temor e vai buscar a Deus. Ou então você fica com esse medo de eu vou gravar um vídeo porque misericórdia, essas pessoas não podem seguir isso. Quer dizer, o cara está querendo te tirar dos avisos do Senhor. E depois não quer que eu diga que ele é um falso profeta, que parece verdadeiro, tem muitas visualizações, é seguido igual a porta larga, assim, caminho largo, com uma multidão indo para a perdição conforme o seu conselho. Mas ele faz isso tudo por quê? Porque ele está com medo de que a palavra de Deus seja palavra de Deus. Eu tenho até uma prova, assim, um rastro de que esses homens morrem de medo. Não sei se vocês se lembram que lá nos Gideões Missionários da Última Hora, o pai de um dos presidentes dos Gideões, ele foi tomado em público para falar com o pastor Reuel, né? Homem! Pare de mentir, homem, eu vou te desmascarar. E aí no dia seguinte foi aquele fuzuê na internet, todo mundo tentou calar o velhinho, ele também ficou meio assim, não falei isso não, tal. Mas no final das contas o que o velhinho falou aconteceu. Os Gideões estão esfarelados neste momento, acabou-se o Congresso Internacional de Gideões Missionários da Última Hora, né? Porque a palavra que o homem entregou foi de Deus. Gerou medo, era para gerar um medo para o arrependimento. É um medo passageiro, é o medo de quem é apaixonado, de quem tem medo de perder, e logo a paixão se torna amor e vem com pacificação. Já aqui não, o medo aqui produz vídeo na internet para te desviar da presença do Senhor, porque ele está morrendo de medo. Aí eu te desafio, escolha com qual medo você vai ficar. Se é um medo que te conduz ao arrependimento, né? O medo nem que seja lá do rei de Nínive, ou o medo da eficiência, né? Que te deixa eficiente, te deixa feliz, te deixa contente, ousado, mas perdido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem tem de ser dito. Quem tem olhos, veja o que está sendo dito e discirna a realidade. Discirna o espírito da besta, porque ele é desejo de homem e desejo de homem. Meia, meia, meia. É tudo simbólico, mas você não é obrigado a discernir. Quem quiser, discirna. Continuemos. Eu fico bobo de ver o povo de Deus passar mensagens de áudio. Fulano disse isso, um dia desse foi Damares, não era nada Damares. Jornalista tal disse aquilo. Você passa coisa que você não sabe nem a origem. Tem imagem, tem áudio. Como é que você passa textos? Como é que você passa áudio do que você não sabe? Agora, um monte de gente passa visão, revelação, profetada. Lembra do ano passado, em maio, o profeta na praia lá no Paraná, dizendo que em julho aconteceu uma catástrofe? Profeta de mentira. Mais de 1 milhão de visualizações em 48 horas. Aconteceu nada. E agora? Dia 30 vai ter uma catástrofe. Nada. Você não tem Bíblia, não? A Bíblia já fala disso tudo. Você não lê a Bíblia, não? Daqui a pouco a gente entra na questão da Bíblia. Então, ele vem com essa história do medo, para tirar o medo que te salvaria, em nome do medo que ele está usando para poder te tirar do que Deus está te falando. E aí ele vem agora com essa questão da falsa profecia. O que ele está chamando de falsa profecia? Ele cita uma. E aí sobre essa profecia eu não vou render muito aqui não, porque no vídeo anterior que eu deixei aí, eu peço para você assisti-lo, mas aí você precisa assisti-lo até o finalzinho. Até o finalzinho, porque eu mostro muitas questões ali, muitas possibilidades e muitas verdades. Porque a mentira é assim, a mentira dura 5 minutos.
Quando eu falo mentira, eu não estou falando que ele está falando mentira, eu estou falando que ele está falando a verdade em função de uma mentira. A verdade em função de um falso governo. A verdade em função de fazer as pessoas não enxergarem este momento do Brasil, que junto com a pandemia mundial está nos convidando ao arrependimento, o Brasil. Deus no Brasil está tentando fazer isso, e aí vem este homem que se pensa homem de Deus, atrapalhar. Ele não vai atrapalhar. O que ele vai fazer, na verdade, é conduzir muitos à perdição, a qual ele pode cair se ele continuar assim, se ele não se frear. Porque o juiz de Deus vem pesado sobre quem tem tanto poder como ele tem. Então, ele faz referência a essas falsas profecias, e aí eu te digo, ele até peca aí. Porque essas profecias, tem muita coisa falsa no meio? Tem, igual tem ele, falso. Falso porque ele está agindo em nome de uma política que ele quer preservar, em nome de um corpo de pessoas que ele quer manter no poder. Ele não está agindo em prol do Evangelho. Silas Malafaia, essa semana, me causou muita vergonha eu vê-lo numa entrevista com aquela... uma youtuber loirinha, que eu esqueci o nome dela, nesse momento. Ele deu uma entrevista, sei lá, de quase 2 horas e não tem nada de evangelho ali, só tem politicagem, xingamento, disputa ideológica e nada do evangelho. Nadinha do evangelho. Só que as visualizações são um sucesso. E a gente fica perguntando, onde é que está Jesus nisso? Onde que esse homem escondeu Jesus? Na eficiência comunicacional? Porque a palavra diz que o ministro do evangelho tem que saber manusear bem a palavra. Né? Manusear é saber aplicar aos contextos, é saber saltar da letra para o espírito. O que ele faz? Ele manipula a palavra a favor dele, das suas conveniências e dos seus correligionários. E aqui eu não tenho nenhum poder de te convencer do contrário. Só estou dizendo para quem tiver de entender. Continuemos. Vocês estão atrás de palhaçada, de bobagem, que não contribui com nada, para um monte de gente que não tem base de fé. É isso? Porque não lê a palavra de Deus. A Bíblia já fala sobre tudo isso. Eu não quero nem falar sobre os juízos de Deus, sobre a iniquidade da raça humana. 1.800.000 mortes, a pandemia do século. É mesmo? 50 milhões de seres humanos assassinados por ano pelo aborto e dizem que é direitos humanos. Agora, vamos lá, por que Deus permite o seu povo passar por pandemias e desastres? Eu vou te dar algumas respostas à luz da Bíblia. Primeiro, leis da vida desde que o pecado entrou no mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todo, ao justo e ao ímpio. 2, Deus para fazer conserto, arrependimento e avivamento no meio do seu povo. Leia o livro de Juízes, leia 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, inclusive para curar a nação. Para o povo se arrepender, o seu povo se arrepender e consertar e curar a nação. 3, aprimoramento da fé. 2 Coríntios 4:17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Olha, aprimoramento da fé. 4, sabe por quê? Propósitos revelados ou não. Em Atos capítulo 8, Deus enviou uma perseguição tremenda sobre a igreja. Sabe para quê? Para que o evangelho pudesse ser pregado no mundo. E em último lugar, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus vem, Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8, que vão haver guerras, pestes, terremotos. Isso é o princípio de dores. Olha o que é a diferença entre o falso e o mentiroso. O mentiroso a gente detecta rapidinho. O falso é exatamente aquilo que vem com coisas até corretas, porque tudo que ele disse aí sobre as verdades amplas das Escrituras está correto. Quando é que o correto então se torna falso aqui, de acordo com o raciocínio que eu estou desenvolvendo com você? É porque ele está usando toda essa amplitude para fazer você se desviar dos avisos que Deus está te dando sobre agora. É verdade que Deus já revelou suas verdades eternas nas Escrituras, mas Ele não revelou, por exemplo, o que vai acontecer na sua vida, hoje à tarde, amanhã, nesse problema específico do Brasil, que o Brasil está enfrentando. Tudo que Ele falou, por que a gente sofre provações? Ele falou isso tudo certinho, didaticamente, eficiente e, por isso, falsamente, porque Ele está usando uma verdade para poder encobrir uma outra verdade. A outra verdade é que, em meio a esses tempos de provações que estão registrados na Bíblia, Deus vai mandar os seus profetas para poder dar dicas a algumas pessoas, dizer o que fazer, poupar a vida de alguns, porque se é verdade que em momentos de crise as pessoas morrem,
é verdade que muitas das que morreram poderiam viver mais. E nós temos um exemplo atual disso. O irmão Lázaro, por exemplo, o cantor Lázaro, amado por muitos de nós, até eu que não gosto de estilo musical, gostava do irmão Lázaro, ele acabou falecendo porque ele não ouviu um aviso que Deus lhe deu. E aí a sua morte acaba servindo de exemplo para você que pode não estar ouvindo aviso divino. Não é para aterrorizar. Aí ele vai e rejeita essas palavras, porque se fosse uma palavra que viesse para a conveniência dele, ele iria aceitar. Mas como vem para ameaçar o que ele está querendo instituir, aí ele pega um livro de teologia e abre diante de você, a fim de que você se desvie daquela palavra deste momento, deste dia, desta hora que é para você. Sabe por quê? Conquanto as Escrituras estejam concluídas, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim, e ele quer falar coisas a mim e a você específicas. Porque, igual ele falou, não existem profetas maiores nem profetas menores, existem todos nós que somos habitados por Deus. Mas ele se contradiz, porque quando ele fala isso, ele quer que você não ouça palavras proféticas como a do pastor que falou sobre o dia 30, que exprimiu o pavor do que ele estava vendo no mundo espiritual, naquele polo invisível, conforme eu mostro para você no vídeo anterior. Mas entenda a diferença entre a mentira e a falsidade. Falsidade é isso. É quando um pregador da envergadura do pastor Silas Malafaia usa verdades eternas para te desviar da verdade que está vindo agora, que é uma verdade baseada na verdade eterna. O que está acontecendo no Brasil tem base bíblica? Tem. Agora, Deus tem alguma coisa para dizer para quem está vivo no meio desse furacão? Para quem está tentando escapar desse mar vermelho de vírus da Covid-19? Para quem está tentando sobreviver a esse tsunami de doenças, de aflições? Deus está tentando dizer alguma coisa. E quem não ouve está indo embora no caminho largo, na porta larga, né? Porque não consegue compreender que o Deus que controla todas as coisas é o mesmo Deus que tem uma palavra para você, se você continuar buscando. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Agora o que ele quer fazer? Ele traz um Deus que tem tudo sob o controle para te fazer desacreditar que Deus possa falar com você no seu íntimo, na sua individualidade. Essa é a falsidade do espírito do anticristo. Esse é o ofício do falso profeta. Generalizar tudo para anular questões específicas de Deus para você. Quer ver uma outra coisa? Quando ele fala do que vai acontecer, que o mundo vai acabar, que o espírito do anticristo vai vir lá na frente, isso tudo é para te desviar do espírito anticristo que está aqui agora, assentando-se no planalto e sendo representado pelo seu falso profeta. Você não precisa acreditar em mim, nem concordar comigo, mas eu estou te falando uma verdade. É só você buscar ao Senhor que habita em você, que você vai saber do que eu estou falando. Mas olha só onde é que ele vai chegar, só para você ver a sutileza. E eu não estou nem dizendo que ele faça isso de propósito, porque as pessoas produzem o que elas são. É igual Jesus falou, pelas tuas palavras serás condenado. Então ele vai falando e vai revelando quem ele é. Só que a gente precisa usar a lupa do discernimento do Espírito. Quer ver? Olha só. Eu não tenho síndrome do profeta Elias de achar que só eu sou profeta, não. Deus tem levantado homens e mulheres nessa nação. Agora, querido, pare de ser uma mini Rede Globo e ficar transmitindo bobagem pelo teu celular. Entendeu? Todo esse videozinho de 5 minutos era para chegar aqui. Porque aqui há uma outra falsidade. A mentira? Não, mas a falsidade. Qual é a diferença? A verdade, sim. A Rede Globo é uma rede de televisão, tanto quanto a Record, tanto quanto o SBT, tanto quanto a CNN Brasil, tanto quanto a Rede TV. As TVs no Brasil estão nas mãos de plutocratas, de gente que tem interesse financeiro até na notícia que vai emitir. Mas o que ele faz? Ele pega essa comparação de notícias de WhatsApp e bota a Globo no meio para te desacreditar das notícias reais que a Globo tem transmitido. Eu estou falando aqui tranquilamente como cidadão, não estou recebendo nada da Globo para falar aqui. Só estou te mostrando a falsidade de um falso profeta. Por quê? Se ele dissesse que há, e há mesmo no geral, falsidade na mídia, falsidade nas igrejas, falsidade em tudo quanto é lugar, mas não, ele elegeu uma rede de televisão que é a mesma rede que quando foi para falar mal dos governos anteriores, ele muito dela se utilizou. Olha
saiu no Jornal Nacional, Lava Jato, corrupção, não sei o quê. Aí é engraçado que em 2020, 2021, está sendo comprovado que 90% daquilo tudo que ele disse que era verdade é mentira, factual, pelas provas, e aqui não estou defendendo o governo anterior não, só estou mostrando que a mesma rede da qual ele fala mal hoje, para não deixar você ouvir a voz do Espírito, porque naquela rede estão sendo colocados de maneira honesta os números da Covid, números de vacinados, número de morte. Foi através daquela rede que o Brasil viu, por exemplo, que no dia 30 o Brasil chegou no seu maior número de mortes, de quase 4 mil pessoas. Aí ele te desvia a atenção dessa rede. Você deve assistir o que você quiser. As pessoas ficam apavoradas com as notícias. Mas quem anda com Jesus ouve profecias densas, como a da pastora Cristina Maranhão ou do pastor Ezequiel Silva, ouve isso, fica com medo e vai procurar no Senhor e encontra paz, de maneira que quem está te falando aqui, ó, olha para essas notícias e não está apavorado. Agora, ele não, ele quer te desviar disso tudo porque ele sabe que, embora existam pessoas más e mal intencionadas em todas as redes e em todas as empresas, ele sabe que há o jornalismo melhor que existe, que é o jornalismo tradicional, porque se eu achei que a Globo fez uma matéria errada, eu tenho meios jurídicos de processá-la, muito diferente do que acontece no site dele, num tal de fofoca gospel, o nome que é gospel, fuxico gospel, tal de fuxico gospel, que são coisas assim, eles falam mentiras terríveis e fica por isso mesmo, porque são pessoas e meios e jornais sem credibilidade. Então, quando ele fala mal de uma rede, ele está contando para a gente aonde ele queria chegar com esses 5 minutos de vídeo, porque a Rede Globo, sem perceber, ela comprovou a profecia do irmão Ezequias. Essa é a verdade. Mas você viu onde é que o falso quer chegar? Ele joga uma coisa verdadeira para poder te desviar daquilo que é muito mais verdadeiro, que é a voz de Deus que você precisa ouvir. Aí ele vai e bota uma redezinha. Com isso, o que ele está querendo dizer? Que quem tem crédito é a Rede Record, né? Do Pilson Macedo, um homem de muito crédito. A Rede TV, lá dos cafetões, de muito crédito. Ou a Rede CNN Brasil, daquele empresário de construção civil, de muito crédito, que estão ali para fazerem valer as mentiras que o Bolsonaro quer propalar. Que aí sim, o Bolsonaro quer propagar mentiras e encontrou nessas outras redes que ele não cita aqui, guarida. Excetuando-se talvez a TV Bandeirantes, que tem sido mais neutra, né? Agora as demais redes que ele não menciona fora a Globo, estão todas comprometidas com a mentira. E aí quando ele fala uma verdade para encobrir muitas mentiras, ele só está sendo isso, falso profeta. Por que você acha que todo vídeo, quando eu termino, eu digo Deus guarde você, Deus livre sua família, Deus livre o Brasil dessa pandemia, venha tempos de bênção e de prosperidade. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode mudar o desígnio de uma nação. A Bíblia tem resposta para tudo. Deus te abençoe. Outra falsidade que ele acaba de cometer. Quando ele fala assim, a Bíblia tem resposta para tudo, ele está falando uma verdade, mas ele está cometendo uma falsidade. A Bíblia tem resposta para tudo no sentido amplo. Tudo está lá, porque todo o espírito do Evangelho está lá. Agora, ele está usando isso para fazer você desacreditar daquilo que Deus, no Espírito Santo, nas pessoas, está te falando para você compreender no dia chamado hoje. No dia chamado hoje, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você. E Ele está tentando desviar a nossa voz disso. Ou melhor, tentando desviar os nossos ouvidos disso. Da boa voz do Senhor. Eu tenho gravado vídeos aqui todos os dias, por exemplo, sobre o livro do profeta Samuel, e a gente vai contextualizando. Ó, isso é o Espírito Santo agindo no dia a dia. Porque senão a gente vai chegar à Idade Média. Né? Ah não, Malafaia já falou que a Bíblia já disse tudo, está tudo escrito, está tudo resolvido, pronto. E aí você, em nome de falar que está tudo escrito, que está tudo dito, vai cometendo os seus pecados individuais, fica cego para Deus e vai embora na onda, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E que porta larga e caminho espaçoso é esse? De ficar generalizando tudo para desviar daquilo que diz respeito a você. Porque o compromisso de Deus é com você. Ele disse através do profeta Isaías: todo o que invocar
o nome do Senhor será salvo. Ele sai dessa generalização que o falso profeta faz e vai para a individualização dizendo: cada um é convocado a se conhecer diante de mim. Essa é a verdade e isso é a falsidade. Ele está tentando te desviar daquilo que Deus quer dizer para você. Quer ouvir o pastor Silas Malafaia? Ouça. Mas ouça os outros. Preste atenção no que está sendo dito. Preste atenção. Não tem essa história de quando aconteceu no anticristo? O espírito do anticristo já está presentemente no mundo. E o Brasil, neste momento, está passando pelo seu juízo no tempo e espaço, nesse período histórico. E todo aquele que ouvir a voz da profecia destes dias e avaliá-la e discerni-la, vai ter surpresas, vai ter livramento, vai ter chance de arrependimento. Eu falo isso com a certeza de que eu estou falando isso para quem tiver de chegar. Porque a maioria nem vai ouvir, eu nem tenho esse tanto de visualizações que o pastor Silas Malafaia tem. Então a porta é larga e vai levando todo mundo, e está todo mundo satisfeito com o que ele falou, e amém. E ele que pague caro por ter tido um eco tão grande da voz dele e usá-lo para desviar multidões. Desviar multidões do caminho do Senhor. Porque ele não está aqui preocupado com a sua vida nem com a sua percepção, não. Ele só está aqui preocupado de manter o discurso dele. Qual é o discurso dele? Jejuei com o presidente, eu liberei palavra profética sobre a sua vida, mas olha só, eles jejuaram com o presidente no dia 29, dia 30 o número, buf, dia 31, buf, dia 1º, buf. Ou seja, que jejumzeco foi esse? Porque Deus é justo. Deus não vai compactuar com o jejum de falso profeta, Deus não vai compactuar com o jejum de besta, e quando eu o chamo de falso profeta e é o presente de besta, eu não estou dizendo que eles são seres humanos maus, estou dizendo que eles são seres humanos que se deixaram engolir pelo dragão que possui a besta, que possui o falso profeta. E que eles, como entes históricos, têm a chance de consultar o coração e se arrependerem. Mas parece que ele não quer. Então, ouça quem você quer ouvir. Quem você quer ouvir? Você não precisa me ouvir, não? Mas você quer ouvir quem? Pastor Silas Malafaia? Os profetas? Ou você quer consultar o Senhor? Porque a convocação continua sendo anterior à que ele está fazendo. Não é, já está na Bíblia, não quero procurar nada. Não, a convocação é outra. Eu também sou a habitação do Espírito Santo. Eu vou buscar comunhão com o meu Senhor. E ele vai me dizer coisas grandes e firmes que não sei. E ele vai me dar solidariedade às vozes que são dele, que estão por aí. Tem muita gente boa de Deus falando por aí. E aí ele pegou todo mundo, jogou num pacote, né? Que ele faz isso, ele jogou toda a profecia num pacote, contrastou com o livro que está fechado, que está tudo escrito, e que tudo vai acontecer mesmo, e que a vida é sofrer. Interessante, né? Se a vida é sofrer, se tudo vai acontecer mesmo, por que ele é pregador? Por que... Quando ele é pregador, ele não está tentando resgatar pessoas das condições dela? Por que Deus não pode levantar profetas para este tempo, para este momento, para este espaço, para resgatar a muitos dessa grande colheita que a morte está fazendo por meio do vírus? Por que quando são profetas eles não podem fazer isso e ele está fazendo como pregador? Por que não larga então a pregação? Já que está tudo aí, que tudo vai acontecer e que ninguém precisa saber mais nada. Está entendendo? É a falsidade. Sabe por quê? A verdade está aqui, ó. A mesma palavra que diz que tudo está previsto, que os grandes acontecimentos vão acontecer, que viver é sofrer, né? Concordando aí com o Buda, a mesma palavra diz em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Diz assim, ó. E aí ele está num processo de individuação, né? Nesse processo de coletivismo. Deixa eu calar a boca desses profetinhas, né? O medo deles é tão grande, antes de eu ler essa referência de João, o medo deles é tão grande que eu já ia me esquecendo que eu me lembro que depois daquele velhinho que entregou a profecia lá nos Gideões e que o Gideão desmoronou, teve o cabo da Ciola, etc., né? Existe um áudio aí que flagraram o pastor Marco Feliciano conversando com o pastor Abílio Santana. Estou falando de fatos, está aí, é só você procurar que você vai encontrar. Pastor Marco Feliciano falando com o pastor Abílio Santana pelo WhatsApp, me parece, dizendo assim, amigo, a gente precisa criar um jeito de não ficar deixando esses profetas falarem no culto, porque o Feliciano morre de medo de Deus desmascará-lo em público em seus muitos pecados,
Se Deus nem poupou Davi, esses homens têm medo da disciplina divina. Estes homens aqui, Estevão Hernandes, René Terra Nova, o Silas Malafaia e o apóstolo César Augusto, eles morrem de medo de Deus discipliná-los em público, porque Deus faz isso com quem Ele ama. Hebreus diz, se vocês estão sem disciplinas, vocês não são filhos. Deus fez isso com Davi. Deus não poupou o seu próprio filho, que nem precisava ser disciplinado, mas Hebreus vai dizer, mas ele aprendeu por meio das coisas que sofreu. Morte em público, morte escandalosa, e aqui não é sadomasoquismo, não é campanha pelo sofrimento que eu estou fazendo, não. O que eu estou dizendo é que esses homens morrem de medo de ser disciplinados. Por isso que Abílio Santana e Marco Feliciano estavam tocando lá figurinha. A gente precisa dar um jeito de não deixar essas coisas acontecerem. Mas Deus é bom, Ele levanta, Ele fala e tudo desmoronou. Congresso Internacional de Missões Flor de Lis é farelo. Congresso Internacional Gideões Missionários à Última Hora esfarelou-se. E agora fica o falso profeta do presidente besta tentando manter as coisas contra a sua salvação, contra a sua individualidade, conquanto ele fale coisas corretas. Mas quando você fala uma coisa correta para esconder uma pessoa da verdade que ela precisa compreender no coração dela, o nome disso é falso profeta. Olha só, para a gente finalizar. O que diz então em 1 João 2,27? Quanto a vós outros, e aqui ele está falando sobre o espírito do anticristo, que está presente no mundo, né, que muitos saíram no nosso meio e tal, ele vai contextualizar e vai dizer, a unção que dele recebeste, ele vai chamar essa unção do Espírito de Deus que nos habita. A unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e aí todas as coisas inclui as coisas amplas e as coisas particulares, as coisas coletivas e as coisas individuais. Ele ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem que ele está chamando de unção aqui? O Espírito Santo que habita em mim e você. Ele continua. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Enfim, ele está dizendo que o Espírito de Deus é que nos ensina. O Espírito de Deus ensina através de pastor. Ensina. Como é que a gente vai saber? Se o pastor não está fazendo isso que o Silas Malafaia acaba de fazer, que é falar de coisas amplas para te desviar do seu arrependimento. Eu nem estou dizendo que ele está fazendo isso de propósito, mas ele está fazendo isso. Não é de propósito, mas está fazendo. Está reproduzindo o espírito do anticristo. Agora, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem espíritos para ouvir, ouça. Porque quem vai mexer nesses homens poderosos é o Senhor. Então não estou nem aqui para desmanchar o ministério dele, mas eu estou aqui para te dizer, cuidado com a porta larga, com o caminho espaçoso, o caminho da teologia pronta que está te desviando de avisos que Deus quer te dar. O pastor Ezequias Silva deu um aviso para a igreja dele, e alguém pegou, colocou na internet e virou aquela contenda toda, né? E deu aviso para alguém na internet que precisava ouvir. Mas Deus está falando com muito mais pessoas do que vocês imaginam. Ele vem falar contra as profecias, vem falar contra o múltiplo manifestar-se do Altíssimo, para que você não perceba que algo no Planalto tem que ser detectado, que algo na sociedade brasileira tem que ser detectada, que uma coisa é a Covid no mundo e a outra coisa é a Covid no Brasil. É juízo divino. Tanto é juízo que, olha só, os poderes se manifestaram nesse final de semana, tentando fazer um consórcio, e aí o homem sai da reunião, o presidente da República, e vai zombar do uso de máscara, e vai fabricar as falsidades dele, porque ele não gosta do uso de máscara, ele quer que você saia de casa para trabalhar porque você precisa morrer, para ele se dar bem nas eleições. Ele está preocupado em se reeleger, ele é igual um Saul, né? Tem um governo que Deus deu, foi eleito sob a unção do povo de Deus lá, né? Nunca concordei com aquilo, mas o povo de Deus acha que colocou ele lá. Aí ele tem pelo menos 4 anos para governar, ele não governa, ele fica fazendo campanha, igual o Saul. Teve 40 anos para governar e ficou fazendo campanha. Isso mostra pra gente que a revelia dele, ele é um ente histórico. Ele é uma manifestação de algo que tem um polo espiritual
mas que o polo visível se encarna nele. O anjo da morte que aquele pastor viu tem como seu primeiro cavaleiro o presidente da República, que quer que você saia para trabalhar. Alguns indivíduos podem sair para trabalhar, cada um tem a sua comunhão com Deus, vai buscar o Senhor, mas não faça disso uma política. Porque a questão do Evangelho é a nossa individuação, é a nossa conscientização pessoal. Não é pensar assim, o Senhor me livrou, então o mundo inteiro está perdido. Não, o Senhor me livrou que eu seja humilde nisto. Que eu tenha carinho e compaixão pela dor dos outros. Em fazendo assim, eu já estou sendo profeta ambulante, e o Senhor vai me revelar coisas maravilhosas para o meu livramento e para o livramento de muita gente. Agora, desviarmos-nos dessa comunhão individual com Deus para ficar ouvindo discurso medroso, né? Porque ele falou contra o medo aqui, mas ele falou contra o medo cheio de medo. Ele está com medo de você sair de debaixo do controle dele, que ele está lá profetizando em prol do presidente, que ele está lá falando mal de Rede Globo, então você precisa ficar dentro do eixo dele. Quem quiser segui-lo, que o siga, mas que todos nós sigamos a Jesus. E é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha que eu deveria ter trabalhado aqui, pode me procurar aí nas minhas redes que estão na descrição deste vídeo, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. O Senhor te abençoe. Estou eu aqui editando um vídeo para enviar para vocês e comi uma moscona, então parei. O cara mostra pra gente a falta de humanidade dele quando ele diz o quê? Que as pessoas estão matando milhões de embriões no meio de uma pandemia, no Brasil liderando mortes mundiais de pessoas vivas com histórias interrompidas. O Silas Malafaia mostra sua total falta de amor por pessoas quando ele está muito preocupado com embriões. Eu sei que esse é um debate muito grande, mas nesse contexto, contrastar embriões com pessoas que se perdem neste momento enquanto eu estou gravando para você, ele está te contando que ele não tem amor ao próximo. Porque uma das maneiras mais eficientes de disfarçar a falta de amor ao próximo é essa preocupação frenética por embriões. Eu estou falando de embrião, tá? Embrião, ou seja, até o 3º mês de vida o cérebro não funciona. O que a gente faz com o adulto? Quando a atividade cerebral do adulto para de funcionar, a gente diz que houve morte cerebral e aí não serve. A pessoa não vai mais viver porque o cérebro parou de funcionar. Por que eu quero chamar embrião, cujo cérebro ainda não funciona, de pessoa? Sendo que se ele for interrompido, e aí vai da filosofia de cada um, mas nesse caso, quando o embrião é interrompido, ele nem sente dor com o embrião, porque não tem cérebro, não tem sistema nervoso central funcionando. Né? E aqui eu não estou falando a favor ou contra aborto, só estou mostrando onde a falsidade vai. Contrastar vida de milhares de pessoas com vida de embriões, que aliás, nesse momento os laboratórios estão manipulando embriões e você não acha que isso é aborto. Isso é só um preconceito mesmo do pastor Silas Malafaia. Né? Se esse embrião estiver dentro de uma barriga de uma mulher, aí é aborto. Mas milhares de embriões, né, sendo jogados, eu até te proponho uma comparação que está aí na internet. É só você comparar. Você tem um hospital com 5 bebês, acontecendo uma tragédia, um incêndio, um terremoto. Aí você tem 5 bebês e 300 milhões de embriões. Quem que você vai salvar? Então, essa equiparação dele entre seres humanos e embriões só mostra isso. Ele não gosta de pessoas. Ele só gosta de negócios, conforme o presidente dele. Né?